Olá pessoal, já faz algum tempo que eu venho tentando montar um projeto de vídeos de termos filosóficos, ao estilo de um dicionário filosófico, mas eu venho me deparando com uma certa dificuldade exatamente por causa da própria dinâmica dos estudos filosóficos. Isso aconteceu, por exemplo, quando eu falei sobre metafísica, quando eu falei sobre racionalismo, sobre empirismo, idealismo e por aí vai. O que eu quero dizer com isso? A filosofia ela é muito dinâmica. Nós não podemos engessar um conceito em um termo específico. A própria palavra filosofia não tem um conceito definido, né? Porque definir é sempre colocar limites. E os termos, eles vão sempre adquirindo uma nova semântica diante de cada circunstância. Ou seja, em filosofia, nós temos sempre que nos precaver contra o anacronismo, que seria usar o termo de uma época diferente, com o mesmo conceito de uma outra época, né? E também temos que precaver contra a descontextualização, porque a gente tem sempre que contextualizar o termo à época que ele se refere. Isso aconteceu também com o termo humanismo, né? Sobre o qual eu quero falar aqui hoje. Esse termo, na verdade, ele é bem recente, vem de por volta do século XVIII para cá, né? Mas já se falava na Idade Média em humanistas, né? Ao se referir aos professores, aos estudiosos da gramática, da retórica, da poesia, da história, da filosofia moral, ou seja, o humanismo na Idade Média seria quase sinônimo de paideia. Lá no grego, né? Lembra que quando a gente falava de paideia, no helenismo ou na Grécia Antiga, seria o quê? Seria a cultura, né? A educação, a formação do próprio ser humano. E eram chamadas assim, por quê? Porque valorizavam exatamente aquilo que é peculiar ao próprio ser humano. Entre os estudiosos contemporâneos do humanismo, nós podemos destacar dois, com interpretações aparentemente antagônicas em relação ao humanismo. O Paul Oscar Christeller e o Eugênio Gehry. Segundo Christeller, a Renascença ela não foi uma época de síntese, né, como a gente tem mania de acreditar, né, porque a gente pensa na Renascença como uma época de síntese, né, de um período, né, a gente vê com o nosso olhar contemporâneo, né, mas para ele é um período de transição, né, e o humanismo ele representou um movimento que vai se limitar ali aos estudos retóricos, né, filológicos, ou seja, para ele o aristotelismo foi que expressou as ideias filosóficas da época e o humanismo ele estaria presente apenas num certo tipo de tradição literária. O que ele vai dizer? Na literatura filosófica da Renascença, a primeira corrente que nos vem ao encontro é o aristotelismo. O humanismo, segundo entre os maiores movimentos intelectuais da Renascença, também teve seus precedentes medievais, mas atinge seu pleno desenvolvimento apenas durante a Renascença, da qual representa em certo sentido o aspecto mais característico e mais difuso. Em seus precedentes e em sua origem, o humanismo foi um movimento literário mais que filosófico, e sua influência sobre a história da filosofia foi antes indireta, mas forte e penetrante. O platonismo foi, sem dúvida, o mais importante entre os vários movimentos filosóficos que surgiram do humanismo. Ele merece consideração à parte, também porque teve outras raízes fora do classicismo humanista. Outro grupo de pensadores, dos assim chamados filósofos da natureza, é constituído por alguns dos mais famosos pensadores do período, como Paracelso, Bruno e Campanella. Ainda menos que os aristotélicos, os humanistas e até os platônicos, eles podem ser considerados como escola ou tradição unificada. A última corrente intelectual da Renascença que devemos lembrar, e talvez a mais importante, é a que desembocou na ciência clássica moderna. Em uma outra obra, ele vai dizer o seguinte: creio que os humanistas italianos, de fato, não foram filósofos, nem bons nem maus. Com efeito, o movimento humanista não surgiu no campo dos estudos filosóficos ou científicos, mas no dos estudos gramaticais e retóricos. A crítica humanista à ciência medieval é frequentemente radical e violenta, mas não toca seus problemas e suas questões específicas. Todavia, se os humanistas foram diletantes em jurisprudência, teologia, medicina e até em filosofia, eles foram especialistas em uma quantidade de outras matérias. Seu campo foram a gramática, a retórica, a poesia, a história e o estudo dos autores gregos e latinos. Eles penetraram também no campo da filosofia moral e fizeram alguma tentativa de invadir o da lógica, tentativa que foi primeiramente dirigida a reduzir a lógica à retórica.
Os humanistas, contudo, não deram contributos aos outros ramos da filosofia ou da ciência. Então, nós vemos a partir desses dois excertos aqui, né, que, primeiro, ele vai defender que nós temos uma tradição que é filosófica, mas não necessariamente humanista, né, e, em segundo, que ele vai falar que os humanistas italianos, eles não foram, de fato, filósofos. É isso que é a defesa dele, né. Agora, Eugênio Guerin, ele vai sustentar um pouco o contrário. Ele vai pensar que os verdadeiros filósofos do século IV foram justamente os humanistas, porque eles se dedicaram a indagar metodicamente e concretamente os objetos das ciências morais, das ciências naturais. Para ele, o erro está exatamente em considerar algo como filosófico apenas quando se encaixa num sistema, no conhecimento sistemático. Os humanistas, para ele, vão se voltar para um tipo de especulação que não é sistemática e vão formar um novo método que dá um novo sentido para a história e que por isso teria sim características filosóficas. O que ele vai dizer? Repetir como se tem feito que o humanismo foi fenômeno não filosófico, puramente literário e retórico, que os humanistas foram apenas mestres de eloquência e gramáticos, significa, em primeiro lugar, dar como pacífica uma visão do filosofar que está, ao contrário, em discussão, e significa, ao mesmo tempo, não ver bem claro os Studia Humanitatis, a retórica e as cartas. E significa também esquecer que aquele movimento de cultura afirmou-se primeiramente fora da escola, entre homens de ação, políticos, senhores, chanceleres de repúblicas e até dirigentes, mercadores e mesmo artistas e artesãos. E, na escola, entrou por meio das disciplinas lógicas e morais, mediante nova linguagem e o estabelecimento de novas relações. A filosofia para a qual certos historiadores olham a teologia das escolas medievais, que certamente foi coisa grandíssima, naqueles dias via justamente suas aulas tornarem-se desertas e sempre menor o eco de seus ensinamentos. Depois que por séculos e grandes séculos o pensamento humano dedicara-se sobretudo à elaboração de uma filosofia da experiência religiosa e tudo fora visto sob tal signo, agora a razão humana voltava todo o seu esforço para o homem poeta, para a sua cidade, para a natureza mundana que estava conquistando. E em outra obra ele vai falar o seguinte: todavia, para dizer a verdade, a razão íntima da condenação do significado filosófico do humanismo é outra. E de resto, manifesta-se claramente a partir da contínua referência por contraste com as sínteses metafísico-teológicas da obtusa, mas honesta escolástica. Trata-se do amor sobrevivente por uma imagem da filosofia que o pensamento do 400 constantemente sentiu. Com efeito, aquilo de que se lamenta por tantos, a perda foi justamente aquilo que os humanistas quiseram destruir, isto é, a construção das grandes catedrais de ideias, das grandes sistematizações lógico-teológicas, da filosofia que subsume todo o problema, toda pesquisa ao problema teológico, que organiza e fecha toda a possibilidade na trama de uma ordem lógica pré-estabelecida. Há aquela filosofia que foi ignorada na era do humanismo como vã e inútil, se substituem pesquisas concretas, definidas, precisas, nas duas direções das ciências morais, ética, política, econômica, estética, lógico-retórica e das ciências da natureza, que, cultivadas, ixta própria principia, foram de todo vínculo e de toda auctoritas, tem em todo âmbito aquela exuberância que o honesto, mas obtuso escolasticismo ignorou. Ou seja, então, para ele, filosofia não é exatamente esse sistema de ideias. E é interessante que ele ainda coloca que exatamente essa destruição desse sistema de ideias que existia ali na Idade Média, que era uma característica da filosofia, do humanismo, né? Se destruía essa sistematização que era teológica naquela época, né? Então, nós vemos assim duas posições que, apesar de parecerem antagônicas, elas podem ser vistas de maneira dialética. E aqui, para tomar uma referência de mediação sintética, eu vou trazer aqui o Giovanni Reale e o Dario Antiseri, que vão falar exatamente o seguinte. Na realidade, as teses contrapostas de Christeller e de Guerin revelam-se muito fecundas precisamente por sua antítese, porque uma destaca aquilo que a outra silencia, podendo, portanto, ser integradas entre si, se prescindirmos de alguns pressupostos dos dois autores. É verdade que, originalmente, o termo humanista indica o ofício do literato, mas essa profissão vai bem além do simples ensino universitário.
entrando na vida ativa, iluminando os problemas da vida cotidiana, tornando-se verdadeiramente uma nova filosofia. Ademais, o humanista distingue-se efetivamente pelo novo modo como lê os clássicos. Houve um humanismo literário, porque surgiram um novo espírito, nova sensibilidade e um novo gosto, com os quais as letras foram revisitadas. E o antigo alimentou o novo espírito, porque este, por seu turno, iluminou o antigo com nova luz. Cristelé tem razão quando lamenta que o aristotelismo renascentista seja um capítulo a ser reestudado desde o início, e também tem razão ao insistir no paralelismo desse movimento com o movimento propriamente literário. Mas o próprio Cristelé admite que o Aristóteles desse período é um Aristóteles frequentemente procurado e lido no texto original, sem a mediação das traduções e das exegeses medievais, tanto que chega até a retornar aos comentadores gregos para ser iluminado. Assim, trata-se de um Aristóteles revisitado com novo espírito, que só o humanismo pode explicar. Portanto, Guerin tem razão ao destacar o fato de que o humanismo olha o passado com novos olhos, com os olhos da história, e que só atentando para esse fato é que se pode compreender toda essa época. E a aquisição do sentido da história significa, ao mesmo tempo, a aquisição do sentido de sua própria individualidade e originalidade. Só se pode compreender o passado do homem quando se compreende sua diversidade em relação ao presente e, portanto, quando se compreende a peculiaridade e a especificidade do presente. Por fim, no que se refere à excessiva vinculação do humanismo aos fatos políticos, que leva Guerin a algumas afirmações que correm o risco de cair no historicismo sociologista, basta destacar que a grande mudança do pensamento humanista não está ligada somente a uma mudança política, mas também à descoberta e às traduções de Hermes Trismegisto e a dos profetas magos, de Platão, de Plotino e de toda a tradição platônica, o que representou a abertura de novos e ilimitados horizontes, de que falaremos adiante. De resto, o próprio Guerin não se deixou levar por excessos sociologistas, como, no entanto, fizeram outros intérpretes por ele influenciados. Concluindo, podemos dizer que a marca que distingue o humanismo consiste em um novo sentido do homem e de seus problemas, um novo sentido que encontra expressões multiformes e, por vezes, opostas, mas sempre ricas e, frequentemente, muito originais. Novo sentido que culmina nas celebrações teóricas da dignidade do homem, como ser, em certo sentido, extraordinário em relação a toda a ordem do cosmo, como veremos adiante. Mas essas reflexões teóricas nada mais são do que expressões conceituais, que têm nas representações da pintura, da escultura e de grande parte da poesia as correspondências visuais e fantástico-imaginativas que, com a majestade, a harmonia e a beleza de sua figuração, expressam a mesma ideia, de vários modos, com esplêndidas variações. E, finalizando, então, quando a gente fala de humanismo, então a gente pode deparar tanto com essa perspectiva de Guerin, como a de Cristelé, como também com essa perspectiva mediada por Reale e Antiseri. Mas também nós podemos nos deparar com várias outras perspectivas que podem acabar nem mesmo se assemelhando a essas. E eu volto a ressaltar, gente, que o que eu disse no início do vídeo. Em filosofia, é sempre importante a gente compreender todo o conceito dentro de uma perspectiva histórica, de tempo, de lugar, de contexto, mas sem definir peremptoriamente, ou seja, você tem sempre que estar aberto a modificar seu ponto de vista a partir das novas interpretações. Eu espero que tenha sido claro. Até a próxima.